Os norte-coreanos têm medo de fugir. Por exemplo, uma das desertoras mais famosas da Coreia do Norte, que até escreveu um livro e agora vive nos Estados Unidos, disse que quando atravessou a fronteira com 11 anos de idade, tinha certeza de que o grande líder lia seu pensamento. Olha, um jipe militar passando pelo lado norte-coreano, a menos de 1 quilômetro da fronteira com a Coreia do Sul. Ele está chegando ao posto de bloqueio. Aqui ele deve parar e mostrar o passe. Mas o homem no jipe acelera, contorna o militar e anda mais rápido possível. O guarda corre para a estrada e anuncia alerta pela rádio. Os militares estão saindo de todos os postos. O jipe se esconde atrás das árvores. Bate no meio-fio, perde a roda. O carro fica preso, abre a porta e corre até a Coreia do Sul. Faltam apenas uns 6 metros. Os militares estão abrindo fogo, embora seja proibido atirar na zona desmilitarizada. 4 homens atiram no cara. Um dos militares até entra no território da Coreia do Sul. Neste momento, o homem no jipe finalmente consegue sair da Coreia do Norte. Essa estrada já é outro país. Mais 1 segundo e o cara é atingido por balas. Ele cai, mas respira. Pessoal, nesta edição vou mostrar como as pessoas fogem da Coreia do Norte através da fronteira mais protegida do mundo, apesar do fato de que toda a sua família que ficou na RPDC pode ser mandada para um campo de trabalho. Norte-coreano que foge do país deixa reféns em casa. Aquele cara do jipe sobreviveu. A propósito, vou mostrar onde está agora. Sobre quem, como e com que subornos pode sair do país legalmente, vamos falar com os coreanos pessoalmente. Você trabalha em Pequim? Não, em África. Quem são os ricos norte-coreanos que andam com 2 smartphones e vivem nos arranha-céus de Pyongyang, enquanto os trabalhadores comuns trabalham quase todos os dias e sob vigilância constante, como se estivessem na prisão. Até se agacham pelo comando? Parece que estão descansando, mas eles descansam também em fila, sentados em uma linha em várias fileiras. Vou mostrar um avião da Coreia do Norte, que é conhecido como uma única companhia North Star Airlines do mundo. Então, as janelas se fecham, olha cortinas. Vou mostrar a nova Coreia do Norte. Cerveja por menos de R$1 por litro. Mercados cinza onde os norte-coreanos compram filmes de Hollywood como Titanic. É o Adilson e como as pessoas vivem da fronteira da Coreia do Norte. Ainda não é inscrito no canal? Adilson não vai continuar sua história até você se inscrever. Faça isso agora mesmo. Sim, sim. Obrigado. Agora podemos continuar. Disparo de uma pistola de sinalização e ao ataque. Guardas de fronteira russos vão para cima do barco norte-coreano. Tira o cachorro daqui! São pescadores ilegais da RPDC, no mar do Japão. Os caras não só pescam em zonas dos outros, mas também têm uma equipe de apoios. São caras fortes com armas que também agrediram os guarda-fronteira russos. Estamos fazendo descarga, alimentos. Olha, o barco dos coreanos tem luzes esticadas acima do convés para que possam pescar 24 horas por dia. No último mês, cerca de 300 pescadores desses foram capturados na fronteira entre a RPDC e a Rússia. E mais ou menos na época que soube que a Rússia e a Coreia do Norte eram vizinhos. Uma oportunidade absolutamente única de subir em uma torre na fronteira com a Coreia do Norte. Aqui dá para ver o país inteiro. Toda a fronteira passa por esta linha. Os nossos guardas fronteira estão deste lado. A fronteira entre a Rússia e a Coreia do Norte fica a 30 metros. A Coreia do Norte tá lá. Pessoas na Coreia do Norte estão proibidas de viajar para o exterior. De fato, na RPDC há um clã de pessoas que não podem sair do país. Mas o próprio país as envia para o exterior. Fato comum que circula na rede de que as pessoas da RPDC são proibidas de viajar para o exterior. Na verdade, é assim por um lado. E por outro lado, não é bem assim. Por quê? Porque formalmente você pode obter uma permissão de saída para o exterior. Mas para isso você precisa em primeiro lugar ter um motivo para sair. Ou seja, por exemplo, se você tem parentes na China, e obviamente, se o seu Sanbun permitir. Sanbun
é um sistema de classificação pessoal, na RPDC. Assim que você cumprir 17 anos, se abre um arquivo pessoal atualizado a cada 2 anos. Algo assim nós vimos na série Black Mirror, e a série sobre ranking. Lembram onde as pessoas colocavam estrelas umas para as outras pela atitude educada? Então, na Coreia do Norte, as estrelas são dadas pelo entusiasmo político. A diferença é que uma pessoa já nasce com um certo sambum, dependendo de quem são seus pais. Por exemplo, se a sua família havia desertores, a pessoa cai em um grupo de hesitantes ou em uma camada hostil. Na Coreia do Norte tem 3 camadas: básica, hesitante e hostil. Em um discurso de 1958, Kim Il-sung relatou que na época a camada principal era de 25%, a camada hesitante era de 55% e a camada hostil era de 20% da população. Dessas categorias, formalmente depende que tipo de trabalho você vai conseguir, em que universidade você vai entrar, se vai conseguir viver na capital, em Pyongyang, quando vai chegar a sua vez de receber a comida do estado e muito mais. Assim, se o Sambum permitir, você pode enviar uma solicitação e você será autorizado. Existe também a possibilidade da saída para trabalhadores migrantes. São aqueles trabalhadores que conheci na última edição no Vagão. São funcionários de uma dessas empresas. Estávamos todos na Argélia. Há trabalho? Sim, 4 anos. Amigos, se pode contar sobre isso. Esta é a versão pública oficial que aparece nos jornais e é conhecida internacionalmente. Então todos que estavam preocupados com os coreanos deste vagão podem ficar tranquilos. Pergunta através de um tradutor: quanto dinheiro você ganhou na Argélia? Ele sussurra. Não me pergunte. Um cara de outro grupo antigamente trabalhava em Narodaka, uma cidade na Rússia, então pode falar russo um pouco. Muito dinheiro na Rússia? E na Argélia, pouco? Sim, um pouco. Quanto? $3.000. $3.000? Dólares. $3.000 em 2 anos? Sim. $125 por mês? 3.000 para a Coreia é muito? Na Coreia também é pouco. É pouco também, né? Aham. O que se pode comprar? Pode comprar um apartamento? Um apartamento? Não. Um carro? Não. O cara do corredor também faz parte do grupo de trabalhadores. Fala inglês. O que faz? Qual é a sua profissão? Arquiteto. Sou arquiteto. Trabalha em Pequim? Não em África. Ah, sério? Onde? Em Angola. Espera, como assim em Angola? Falaram que era na Argélia. Não sou muito bom de geografia, mas pelo que eu saiba, são 2 países diferentes. É assim que se confunde normalmente, se você nunca esteve neste país. E se ele acordava durante 4 anos em um país chamado Argélia? Não é possível confundir assim. Então, bem do fundo da minha mente, surgiram imagens que eu tinha filmado, algumas horas antes de embarcar no trem, no mesmo bairro norte-coreano da capital chinesa. É ele aqui. Vou tapar a cara dele aqui, mas na verdade não tem razão para puni-lo. Olha a camiseta e o relógio, é a mesma pessoa. Fiz uma gravação na loja do lado, no mesmo local. Reparem neste cara. Uma t-shirt com linhas azuis em forma de trapézio. É ele mesmo no trem. Aqui dentro, aqui outro cara que também pode ser reconhecido pela camiseta. Listras oblíquas na camiseta. Aqui ele tá na loja de peles. É ele mesmo no vagão. Quando percebi que estavam mentindo pra mim, achei um intérprete que ouviu as conversas entre norte-coreanos com muita atenção. Aliás, isso foi muito difícil porque todo mundo geralmente aprende coreano na Coreia do Sul. E os dialetos são tão diferentes que um sul-coreano vai entender no máximo 10% do que um norte-coreano fala. Vamos ouvir com atenção o que estes caras estão falando entre eles quando perguntei o que eles fazem. Vamos falar Argélia. Argélia, certo? O mito da Argélia. Ou seja, eles não trabalham nem na Argélia, nem em Angola. Os meninos vendem coisas na China, o arquiteto é o líder deles. Ele não vende pacotes, ele é responsável pelo transporte do grupo e, portanto, fala inglês. Por que mentiram? É porque na China, onde eles realmente trabalham, o mercado ocidental é muito importante, que, por sua vez, apoia as sanções contra a Coreia do Norte. Como essas sanções são importadas pelos Estados Unidos, formalmente a China não pode receber trabalhadores da RPDC, mas como a China e a Coreia do Norte são amigos de longa data do socialismo, isso pode ser feito no sapatinho. A Coreia do Norte tem um programa para quem quer trabalhar no exterior. Se você não tem desertores na família, você pode fazer a solicitação, que será analisada e será emitido um visto de 1 ano. Nada mais que isso. Depois é preciso voltar e prolongar. Na China vive e trabalha um bairro enorme. Quartal. É assim que é um bairro da Coreia do Norte em Pequim. À minha direita está a Embaixada da Coreia do Norte. Olha que as medidas de segurança são muito sérias aqui. Por fora é apenas uma cerca.
E depois tem uma parede enorme de tijolos, uma cerca de arame farpado. Lá no fundo, em algum lugar, tem uma vedação de árvore. E só depois se pode ver alguns edifícios da embaixada. E em torno desta embaixada se formou quase um bairro inteiro, onde vivem os norte-coreanos que trabalham aqui. É uma loja de peles onde eles vendem. Umas roupas bem, pode-se dizer, de luxo. Além disso, na mesma sala tem mais 3 lojas. Aqui está a louça, lá no fundo material escolar, a cosméticos e assim por diante. E eles só falam coreano. Nós viemos com um guia chinês e ele não entende o que eles estão falando. Na verdade, vale notar que ele sente que eles são... Quer dizer, eles vivem aqui como uma comunidade reservada. Ou seja, ele diz que eles não falam para ninguém de onde vêm, enquanto recebem. Uma comunidade muito fechada. Então, quando eles vêm, a China lhes oferece um lugar para morar? E esses coreanos? Sim, especiais. Eles não querem ir para outro lugar. Como assim? Não querem viver em outro bairro. Não querem no outro lugar? Só junto com os outros? Sim, seus. E ter a embaixada por perto. Acabamos de passar por ele. Então esses apartamentos foram construídos especialmente? Sim, E eles não pagam a renda pelo mesmo preço que você? isso é amizade. Amizade internacional. Eles geralmente vivem em edifícios como este, edifícios de 5 andares. Não tem elevadores. Algum deles tem ar-condicionado. Também não são muitos, e aqui eles trabalham também. Eles têm tudo seu. Restaurantes, negócios. Eles têm o seu próprio negócio? Sim, A sua diáspora. sim. Há restaurantes, cafés. Nas mesas as pessoas escrevem à mão. Aqui, ó. Está escrito em chinês. É tipo que eles servem prato norte-coreano aqui. Também é macarrão, só que é mais frio. Este é um prato mais característico para eles. Mas não está escrito em nenhum lugar do cardápio. Não está impresso e, é claro, não está em nenhum lugar nas placas. Atualmente, na Coreia do Norte, foi formado um clã inteiro de coreanos ricos dos donos dessas empresas, chamado Tanjo, traduzido do coreano donos do dinheiro. Os Tanjo podem comprar não apenas relógios caros, mas também casas com antenas parabólicas, embora as antenas, no país, sejam totalmente proibidas. É permitida apenas a TV a fio. Eles têm aquecedores de água nos telhados. Os Tanjo podem pagar aqueles apartamentos naquela rua mais bonita, que não tem moradores e onde os apartamentos estão à venda. Custam de 70 a 80 mil dólares. Então eu percebi que preciso experimentar cachorro. Nunca teria feito isso na minha vida se não fosse por vocês e por nós. Porque tem um cachorro em casa. Um Corgi. Patrick. Corgi eu amo muito. E ele está esperando em Moscou. E talvez seja algum irmão coreano distante dele. Parece. Primeiro, vamos sentir o cheiro. Não cheira a cachorro. Não tem cheiro de cachorro. Em geral, tem um cheiro de uma sopa normal, algo de carne, carne bovina, frango. Esta sopa custa 5 dólares. Pelos padrões norte-coreanos, é muito caro. Ah, sério. É tipo uma iguaria. Então tô aqui sentado fazendo caretas e as pessoas lá fora olhariam pra mim como se eu fosse um otário cagando dinheiro. Olha, realmente é muito bom mesmo. Que carne mais macia, muito macia. Se eu não soubesse que era um cachorro, acho que comeria isso todos os dias. Uma delícia. Sou um filho da mãe mesmo. Realmente é muito saboroso, não posso fazer nada. Considera-se que é preciso comer a sopa de cachorro nos 3 dias mais quentes do verão. Porque eles acreditam que essa carne, e em geral esse caldo, faz com que o corpo não superaqueça. E o verão em Pyongyang realmente é muito quente.
A temperatura chega a mais de 40 graus. E também aqui é muito úmido, realmente muito difícil. É uma sensação muito estranha, se sente um filho da puta mesmo, porque quando se leva um pedaço à boca, você sabe o que é que está fazendo. Mas quando se coloca na boca e começa a mastigar, é uma carne muito saborosa. E ainda por cima está muito bem preparado. Não parece frango, parece carne bovina, muito bem estufada. Por isso, se algum lugar em Moscou eles cozinham isso, se aprenderam a fazer a carne bem estufada, não dá para entender que não é carne de vaca. Sério. Estou experimentando a costela do cachorro. Gente, tenho toda a série de vídeos sobre a Coreia do Norte. Visitem meu canal e assistam mais vídeos interessantes. Este cachorro é muito mais ósseo do que este aqui. Muito mais diferente da carne bovina. É quase um inferno. Na verdade, estou satisfeito. Não vou comer mais. Apesar do fato de que a carne é saborosa, a sensação em geral é repugnante. Tenho vontade de lavar a boca. Porra, essa sensação... Cachorro inteiro é vendido a empresários por $40. Restaurantes, cafés, hotéis compram, o que é uma maravilha. Hoje, o agricultor da RPDC deve dar ao Estado 70% de tudo o que ele colhe. E só 30% fica para ele. E mesmo assim, eles acham que é legal. Por quê? No passado não era só porcentagem. Os agricultores tinham que dar uma parte fixa. Independentemente de quanto eles coletassem, eles tinham que dar ao Estado. Esta foi uma das reformas em Kim Jong-un, após a qual a economia do país começou a crescer um pouco. É com ele que comerciantes agora podem ser encontrados, não apenas sob as pontes, mas também no centro de Pyongyang. Lojas, cafés, restaurantes agora são abertos não apenas pelo Estado, mas também por empresários legalmente. As empresas começaram a ser criadas dentro de fábricas públicas, ministérios e assim por diante. Ou seja, um empresário de fato dirige uma empresa que está formalmente registrada em uma empresa pública e simplesmente compartilha grana com o Estado. Grandes remessas de mercadorias eram exportadas por navios para o exterior, e contrabandistas estavam envolvidos no comércio pequeno. Estas imagens foram feitas disfarçadamente à meio da noite. Os dois estão carregando uma coisa, e o militar, que foi subornado por isso, está apagando as pegadas na neve com um casaco ao amanhecer. Hoje, o pequeno comércio na fronteira é realizado pelos chamados pescadores. Essas imagens foram feitas no rio que separa a Coreia do Norte e a China. Peixe, ginseng, eles realmente têm o melhor cigarro, e etc. Reparam na roupa da vendedora? Um lenço por cima do boné? É assim que são todos os funcionários da empresa encarregados de receber dinheiro. Eu filmei uma assim perto de uma estação de táxi no centro de Pyongyang. Ela imediatamente começou a se esconder atrás de um quiosque. Aqui fica a estação de táxi. É tudo muito centralizado. Aqui está uma pessoa especial que distribui. Você vem, paga diretamente para ele e não diretamente para o taxista. Na Coreia do Norte, não é qualquer um que pode obter a carteira de motorista, só aqueles que precisam dela por profissão. Por exemplo, motoristas de táxi. A propósito, os motoristas de táxi norte-coreanos, note que eles são diferentes dos nossos, pois eles usam uniforme. Esses aqui não têm uniforme, eles têm a parte de baixo preta e a parte de cima branca e geralmente uma gravata. A operadora de táxi Air Cario hoje é um dos maiores impérios de negócio da Coreia do Norte. Outro gigante de negócios é a empresa Mais I Careon, que administra uma estância de esqui. Pois é, e também passeios turísticos, ônibus e até mesmo vendem água engarrafada. Ou seja, para o benefício do regime socialista, o dinheiro é ganho da maneira bastante capitalista. O capitalismo está vindo tão rápido para a Coreia do Norte que ao lado de banners enormes com a escrita do tipo plano de 5 anos em 3 anos, que ficam por toda a cidade. Aqui, por exemplo, um cartaz dizendo abrir o caminho à grande construção socialista. Também aparecem cartazes comerciais. Por exemplo, a propaganda de minivans, a inscrição vamos correr para o futuro. Mas enfim, não importa o quanto o capitalismo se desenvolva, a atitude em relação às pessoas, aos trabalhadores, é antiga. Tô vendo pela janela os coreanos indo trabalhar. Olhem, atrás de mim tem uma construção, eles acabaram de chegar no trabalho, por volta das 8:30 da manhã. São divididos grupos de acordo com o grupo social. Uma construtores e um grupo de mulheres. E aqui está, digamos, a classe mais elevada, eles vieram trabalhar mais tarde. Preste atenção, eles estão aqui agora. Ou seja, até o início do expediente ainda tem cerca de 10 a 15 minutos. E eles parecem estar descansando. Eles também descansam em linha, sentados em uma linha em várias fileiras. Reparem que até se agacham pelo comando.
Um militar especial não deixa ninguém estranho entrar na construção. A Abra cancela. A propósito, note que eles resolveram não gastar dinheiro com a vedação de concreto. Em vez de uma cerca, eles colocaram algumas salsichas de concreto com pedras. Para cada tarefa, as pessoas são distribuídas em pares. Os coreanos não aceitam que uma pessoa faça qualquer trabalho. Por exemplo, você não pode simplesmente tirar a água de chuva com uma vassoura. Tem um administrador mostrando com o dedo de que lado e para que lado você deve limpar. A propósito, olha só, o terno dele é uma verdadeira moda norte-coreana. Um terno oficial com mangas curtas. 너란 네 친구들 꿈을 나는 다 알아 여자 가슴 한번 만져보게 아무것도 안 하면서 부럽다고 싫어하는 fuckboy들이랑은 I don't fuck with I don't fuck it, man, I don't fuck Os coreanos acreditam que quanto mais pessoas fazem o trabalho, melhor. Por exemplo, eles colocam tijolos na cerca da estrada. Esse pedaço é de menos de 100 metros. Contei 63 pessoas. Aqui tem tratores e bicicletas, que também carregam materiais de construção e até alguém trouxe um touro com uma carroça. Os norte-coreanos realmente não se recusam a trabalhar. Não tem nada para substituir pneus de trator ou carroças. Pronto. Aqui estão as rodas caseiras feitas de aros de ferro. Não tem máquinas de limpeza, ou pelo menos uma vassoura com escova. Por favor, os trabalhadores pegaram galhos e limpam cuidadosamente cada latrilha. Não tem cortadores de grama. Aqui um homem com uma foice cortando grama não apenas na beira da estrada. Olha só, ele até arranca os furos debaixo do meio-fio que estão aparecendo lá. Não há prensa para colocar telhas na calçada. Vamos apertar com o próprio peso. É preciso colocar os coreanos perto do local de trabalho. Eles puxam um toldo em paus de madeira, colocam pedras em cima e pronto. Mas lá ficou um buraco no telhado. Assim vivem os garimpeiros, aqueles que extraem ouro. Em troca de propinas da mineração de ouro, na Coreia do Norte permitem fazer isso a qualquer um que possa instalar uma draga, equipamento para mineração. Essas máquinas estão instaladas a cada 5, 10 quilômetros no rio local. O princípio é simples. O fundo é perfurado, o solo é levantado com conchas, o ouro é levado e classificado. Em alguns lugares, eles extraem, mesmo se um sistema de conchas. Eles pegam um navio, jogam as mangueiras e levantam o solo, que é peneirado manualmente. É uma oportunidade muito rara de ver os habitantes rurais de perto. Vejam, logo atrás de mim está um homem trabalhando com uma enxadinha. Uma enxadinha, de verdade. Olha só, ele está cultivando a terra com enxadinha mesmo. E atrás dele há uma mulher que simplesmente fica arrancando a grama com as mãos. Outra característica distintiva da área rural é aqui trabalham muito mais. Por exemplo, em Pyongyang, o dia de trabalho é de 10 horas e trabalham 6 dias por semana. Mas então, fora de Pyongyang, eles trabalham por 10 dias, ou seja, sem descansar no domingo. É como se fosse o 7º dia da semana. Então, eles trabalham 10 dias, um dia de folga e mais 10 dias. Os agricultores constroem suas casas nos campos mesmo. Aqui, ó, é um abrigo mesmo, com cerca de 1 metro de profundidade para baixo da terra. Colocaram os sacos de plástico no telhado. Aqui, a propósito, até colocaram um fogão com um tubo. Aqui está outro tipo, uma cabana. A estrutura é coberta com palha, obrigatoriamente uns sacos de areia, para pelo menos, de alguma forma, parar a água, que com certeza vai vir aqui. Os campos são regularmente inundados. Isso é importante para o cultivo de arroz. Quase todos os negócios privados na Coreia do Norte são feitos por mulheres. São elas que representam 75% da renda da família. Pelo menos 75%, às vezes quase 90%. Porque um homem na Coreia do Norte é obrigado a ter um trabalho fixo. Mesmo quando a fábrica parava, por exemplo, os homens ainda tinham que ir para esse trabalho. Até mesmo ficar sentado lá arrumando as coisas. Por isso, os homens, mesmo não recebendo nada, continuavam indo trabalhar, porque quem não trabalha vai ser punido. Então, mais as mulheres podem ser donas de casa, e enquanto forem donas de casa, podem fazer negócios reais. Tem uma cobra de verdade na garrafa. É uma cobra mesmo? Cobra amarela, não é? Sim, amarela. Tem uma cobra amarela na garrafa. É de 50. 50%? Isso é álcool? Álcool a 50%? 50% álcool. A bebida tem 50%. É só com fins de pesquisa mesmo. Tem água. Ah, É de 50. acho que dá pra ver pela minha cara. Tudo ótimo. Tá bem humorado? É muito forte, muito forte. Muito forte. Sinto o sabor meio que como se fosse uma escama. Recentemente, o YouTube desativou a monetização para os nossos espectadores russos. Então, agora, estamos fazendo novos filmes a nossas próprias custas.
Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no PayPal. Todos os links estão na descrição. Os locais vão a outros lugares. É que os estabelecimentos comuns não têm nomes em geral. Por exemplo, aqui tem um restaurante e não tem nome. Diz apenas restaurante. E lá no fundo tem uma farmácia e também diz farmácia. Não tem nome. Um mercadinho normal e isso é tipo uma cervejaria. Boteco. Tem homens sentados tomando cerveja. Is beer expensive? Um litro aqui custa $2. Todos os dias eles recebem um talão para a cerveja. Eles o recebem do Estado. Uma pessoa pode beber 1 litro por dia com este talão. Não precisa pagar nada. Se quer mais, tem que pagar $0,2. Parece legal, mas é impossível verificar se isso é verdade. Sinceramente, os preços de alimentos locais, na maioria das vezes aqui, são realmente muito baixos. Por exemplo, entrei na farmácia e na prateleira vi um medicamento para trombose vascular. O preço diz 300. Me explicam. Divide isso por 100. Dá $3. O mesmo medicamento para estrangeiros é vendido por $42. O encontrei na internet, junto com a ostentação. O progresso real está se desenvolvendo também. Nos cruzamentos perto dos reguladores, agora funcionam os semáforos. Mesmo assim, pessoas com bastões continuam de plantão, caso corte a energia. Fora da capital, não tem semáforos. Eles vão para onde o regulador mostra. Nos postes, apareceram câmeras de controle de velocidade, mas só Deus sabe se funcionam ou não. Nosso motorista sempre dirigia muito rápido e nunca colocava o cinto de segurança. A maioria das pessoas locais usam ônibus elétrico e bondes. Então as filas, às 6 da manhã e à noite, nas paradas, são enormes. Tem um pouco de ônibus comum. Sim, às vezes falta eletricidade no país, mas em geral a situação é melhor do que a com gasolina. O problema também é com gasolina, com petróleo. É caro, não é? Deve ser o mesmo preço que em Moscou. Mas é difícil conseguir? Temos pouco. Mas ainda assim, nós temos gasolina, petróleo. Mas conseguir petróleo não é tão fácil. Por isso dizemos, é melhor não comprar e deixar os ônibus públicos usarem. Alguns andam de metrô. Na verdade, o metrô na Coreia do Norte é praticamente igual ao de Moscou, exceto o preço. Custa 5 won para as pessoas locais. É praticamente grátis. Há 2 linhas de metrô. A propósito, é maior do que na minha cidade natal, Samara. Há 32 anos que só tem uma linha. No total, são 18 estações em Pyongyang. Abre às 6h30 e fecha às 9h30 da noite. Este é o aplicativo do metrô. Por exemplo, eu estou nesta estação e, por exemplo, eu quero ir para esta estação. Ele traça o caminho, por exemplo, até aqui assim por toda a cidade. As portas do vagão se abrem com as mãos. A hora do rush começa aqui às 7 da manhã. Às 7 horas tem muita gente e às 8 dá para andar tranquilo. É considerado o metrô mais profundo do mundo. A única diferença é que nos vagões nem todas as lâmpadas acendem. Porque eles economizam eletricidade. Olha, atrás de mim as lâmpadas estão apagadas e, em geral, aqui está mais escuro. Cheira um pouco a velhice. Mesmo assim, as pessoas conseguem ler. Olha, o homem está lendo em voz alta. Alguém, por exemplo, fica mexendo no celular. Outro tipo de entretenimento na estação é a leitura de jornais. É assim, as pessoas vão até os jornais. E ficam de pé lendo, passam um tempo lendo jornais. Esta é outra característica, uma característica típica da Coreia do Norte. Eles não guardam jornais aqui. Por quê? Porque aqui eles publicam o rumo do partido, que às vezes muda. Você pode encontrar uma confirmação no jornal. E em nenhuma biblioteca você nunca vai encontrar um arquivo de um determinado ano, apenas a matéria do dia. Às vezes, a linha do partido mudou e ninguém notou. Bem, por exemplo, construíram um edifício mais reconhecível de Pyongyang, no Hotel Paramount. E para que lembrar hoje que eu deveria ter sido aberto antes de eu? Adilson, ter nascido há 30 anos e ainda não foi aberto. Um hotel de 105 andares, todo de vidro, uma construção muito cara. Por que não moramos lá? Ainda não está pronto. Ah, não está pronto ainda? Não.
Ainda não podemos ficar lá. E na próxima vez, podemos. Sim. Sim, então é um hotel lendário de Pyongyang, porque está sendo construído há décadas. Até um certo ano ficou parado como se fosse uma caixa de concreto enorme. Em algum momento até começou a baixar, e então eles simplesmente assinaram o contrato com egípcios que terminaram a construção deste edifício para eles, mas de fato só envidraçaram. Então é uma enorme pirâmide de concreto com vidro. Por causa das tais histórias, é difícil acreditar que a vida na Coreia do Norte esteja melhorando pelo menos um pouco, mas isso realmente está acontecendo. Além disso, a propaganda do seu vizinho, a Coreia do Sul, muitas vezes funciona melhor do que a Coreia do Norte. Bem, por exemplo, quando falharam as negociações entre Trump, o jornal sul-coreano informou que um grande líder executou o enviado especial da RPDC pela política em relação aos Estados Unidos, King Hae-show, mas no dia seguinte ele faz discurso na cerimônia. Em 2013 foi relatado que a ex-namorada de Kim Jong-un, a cantora Yoon Sung-woo, a propósito, bem bonita, foi executada supostamente por fazer filme pornô. E 2 anos depois, ela de repente dá uma turnê em Pequim. Teve também uma história muito engraçada em todos os tipos de sites, como o Peekaboo. Supostamente a propaganda da RPDC mostrou como sua seleção de futebol no Brasil em 2014 venceu os japoneses por 7-0. Mas a verdade, a RPDC não participou do campeonato naquela época. Mas na verdade, a RPDC não mostrou nenhumas imagens dessas do país. O site Yahoo Sport verificou. O dialeto que a apresentadora supostamente fala é falso e o movimento dos lábios não coincide com as palavras. Quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais fraca se torna a cortina de ferro em torno da RPDC. Ao mesmo tempo, os policiais estão cada vez mais fechando os olhos para pequenas falhas. A geração mais jovem compra, toca DVD, CDs com filmes americanos nos mercados. Na Coreia, ninguém se divorcia, é realmente proibido. Bem, na verdade, a nível oficial, ou seja, de acordo com a lei, você pode se divorciar, mas, de fato, como um amigo me disse, a proibição simplesmente não está escrita nos documentos. Então, de fato, a proibição é absolutamente proibida. Quando eu disse a eles que temos pessoas que se casam 5 vezes, ele disse, quanto? 5 vezes? Eles não entendem isso. Se divorciar 5 vezes é surreal para eles. Ou seja, em geral é possível se, por exemplo, sei lá, seu marido de repente vai para a prisão, embora, muito provavelmente neste caso, você vai para lá com ele. Se tornam pais muito cedo. Uma vez conversamos com os coreanos sobre como é triste quando acontece que os bebês nascem com anormalidades. Eles olharam para mim como se eu fosse um idiota. Os bebês nascem com uma deficiência? Como assim? Então os coreanos em Pyongyang não sabem que as crianças às vezes nascem com algumas deficiências? Por exemplo, algum tempo atrás, as pessoas com Sambum mal não podiam morar em Pyongyang. Se, por exemplo, na família nascia uma criança com algum tipo de deficiência, a família se mudava de Pyongyang para outras regiões. Existem muitas restrições, ou seja, se, por exemplo, alguém da sua família, Deus o livre, fizer algo estranho, neste caso, você provavelmente será transferido para outro lugar. Vou explicar o que é estranho. É tipo tentar atravessar a fronteira ou fazer alguma coisa horrível. Neste caso, você também provavelmente será transferido de Pyongyang. Os moradores da capital são controlados em tudo, até o cabelo. Lista especial de penteados aprovados. São 12 penteados. Ah, sério. Escolhi este aqui, para estrangeiros, que custa $10. Não sei, parecido ou não. Este cara é magro, por isso não tá parecido. Enfim. Se quiser fazer risca ou andar descabelado, por favor, vai para o campo. Mas, para ser honesto, lá também tem gente para controlar. Quanto aos moradores locais, eles não podem simplesmente viajar de uma cidade para outra. Para ir a outra cidade, eles devem pedir um certificado de viagem especial, fazer uma solicitação correspondente que será analisada e aprovada. Além disso, aqui, bem como na Rússia, existem cidades fechadas que não aceitam solicitações. Apenas os parentes das pessoas que vivem lá podem entrar. Eles analisam a solicitação cerca de uma semana, então depois de sair de Pyongyang, chegando no lugar, a pessoa deve se registrar em uma organização chamada Patrulha de Vizinhos. Em coreano, Ingminban é geralmente composto por 25 a 50 famílias que vivem na mesma aldeia ou bairro. O objetivo é que os membros da comunidade vigiem uns aos outros. O chefe, geralmente uma mulher, coleta informações sobre cada um e relata às autoridades do departamento distrital. Começando da infância, na primeira união de crianças que entram ainda com 7 anos de idade. Os militares são vigiados com maior atenção. A propósito, homens servem no exército norte-coreano durante 10 anos, mulheres 7. Aquele homem no Jeep, no início do vídeo, na verdade, também serviu no exército norte-coreano. Era o motorista de um cara importante. O nome dele é Oh Chong-song. E tem apenas 25 anos, mas o nome dele foi mudado.
Ainda não acredito que sou eu. Quase todas as balas acabaram por atingi-lo. 1, 2, 3, 4. Eram 4. A primeira vez que o vi foi horrível. Quanto sangue perdeu? Mais de 50%. Durante a cirurgia encontraram algo duro no trato intestinal de Chen Song, como um torniquete ou uma corda, mas na verdade eram parasitas. O maior tinha cerca de 30 centímetros e o menor deste tamanho. Há informações que na Coreia do Norte ele cometeu um crime que levou à morte de pessoas. Não há detalhes, mas ele acreditava que a única maneira de se salvar era sair da Coreia do Norte. Como é quando você e seus amigos, as pessoas que você serviu, disparam contra você enquanto você corre para a liberdade? Se eu estivesse no lugar deles, faria o mesmo. Claro que faria. É que os militares que não atirassem nele naquele momento também seriam levados a tribunal. Além disso, a fronteira com a Coreia do Sul, um passo de desespero para os desertores, é o lugar mais protegido na Coreia do Norte. Por isso, são poucos que se atrevem a atravessar. Se os coreanos fogem, eles geralmente fogem para a fronteira chinesa. A fronteira com a Coreia do Norte é praticamente desprotegida do lado chinês, ou seja, quem contém o fluxo de desertores da Coreia do Norte na China é a própria Coreia do Norte. Mas praticamente não tem chances de ficar muito tempo na China. Se um desertor for pego na China e não conseguem pagar um bom suborno, então ele com certeza será deportado de volta para a RPDC. Todos os migrantes legais sabem disso. Depois de chegar à China, tentam se mudar para outro lugar. E quando as pessoas na China abrem os olhos para o que realmente está acontecendo na Coreia do Sul, elas tentam fugir para lá. Mas é impossível ir da China para a Coreia do Sul. Novamente, as relações diplomáticas. A China não deixa fazer isso porque entende que se a China deixar eles irem para a Coreia do Sul, então vai estragar as relações com a Coreia do Norte. O serviço secreto norte-coreano tem uma unidade inteira dedicada a resgatar da China aqueles desertores que representam a segurança do Estado. Bem, por exemplo, algum ex-funcionário dos serviços especiais da Coreia do Norte fugiu para a China. E eles entendem que essa pessoa tem uma enorme quantidade de informações interessantes que pode ameaçar a segurança do país. Há todo um serviço nos serviços especiais da Coreia do Norte, que estão envolvidos em encontrar essas pessoas, não oficialmente, é claro, eles estão procurando lá no nível dos agentes. Através dessa diáspora, lá alguém é subornado, etc. Eles estão procurando essas pessoas e depois a pessoa é simplesmente sequestrada, sem quaisquer regulamentos oficiais. No meio da noite, silenciosamente, é levada através da fronteira e lá que vai acontecer com ela um pesadelo. Por isso, depois de entrar na China, os refugiados estão tentando sair o mais rápido possível para qualquer outro país. Sei lá, Laos, Vietnã, e já eles se dirigem à embaixada da Coreia do Sul. Teoricamente, se pode fugir para a Rússia também, mas hoje quase ninguém faz isso. Pela mesma razão, Moscou e Pyongyang são amigos. Teve um louco, fugiu. Claro que ele fugiu do seu país, estava tentando pegá-lo, enfim. Mas não, mesmo quando eles tiveram momentos difíceis, quando eles tiveram momentos de fome, não. Estavam prontos, claro, para receber, mas não haviam refugiados. É verdade. Muitas pessoas me perguntam o que aconteceria comigo se os coreanos soubessem o que eu faço. É difícil dizer. Por outro lado, eu não violei nenhuma lei, não foi onde não podia. Expressava minha opinião, o que dificilmente coincide com a opinião da liderança norte-coreana. Por outro lado, eles pegaram nossos pescadores que pescavam na zona neutra de forma absolutamente ilegal e os mantiveram em suas cabines por cerca de uma semana. Tiraram seus celulares, embora eles não violassem nada. O momento mais assustador foi quando os jornalistas russos apareceram em um lugar. Coloquei óculos femininos e me escondi atrás de uma multidão de turistas chineses. E talvez, pela primeira vez na minha vida, decidi começar a rezar. Antes de deixar a Coreia do Norte, eu realmente fiz o possível para que eles não pudessem encontrar o material que eu gravei. A passagem da fronteira é obrigatória, como em qualquer aeroporto internacional. O aeroporto de Pyongyang é enorme. Na verdade, em geral, este é um aeroporto internacional comum. Só que é tão internacional que tem voo só para a China e a Rússia. Cuidaram muito bem da primeira impressão do país. Mas é curioso que, quando pousa, dá para ver logo casas feias aqui. Ou seja, quando o avião pousar do aeroporto, dá para ver um único povoado. Por alguma razão, me deram um ticket no lugar dos comissários de bordo. Mas depois trocaram. Medidas de segurança? Que nada. Na saída de emergência, por exemplo, eles descarregaram tudo o que não cabia em cima. É assim que é um avião coreano. É a única empresa do mundo. No Star Airlines. Então as janelas não se fecham. Olha as cortinas, sacode muito.
A janela está lá em cima, tem um vaso sanitário, papel higiênico, guardanapos. Tá escrito que tem água potável. Mas não tem. Não tem problema. Olha só a tomada para barbeador. E aqui está o botão para chamar a aeromoça, se de repente você precisar. Para o almoço, 2 sanduíches de salsicha que tem gosto de cachorro de soja. Eu não permiti nenhuma piada. Nem mesmo pensamento sobre os grandes líderes, até que pousei na Rússia. No final das contas, não houve inspeção completa do lado norte-coreano. Como na entrada. Carimbaram meu passaporte e entrei na Rússia. Eu simplesmente não tenho palavras como estou bem. É um catarse. Até agora, depois de voltar da Coreia do Norte, estou olhando sempre para trás, sinistro. A sensação mais difícil é que você está constantemente sob vigilância. É só você abrir o celular, nem tá filmando nada. Só quero anotar uma ideia. Viu algo interessante, quer anotar e de repente olha aí, será que eles vão? Será que alguém vai olhar o que você está escrevendo? E o que você escrever, eles vão ler depois? Me dá seu celular. O que você está escrevendo? O que está falando? O quê? Ah, é muito difícil, é difícil demais, sei lá. Pode ser que eu sou uma pessoa que ama a liberdade. Ou seja, na verdade, vou tentar formular minhas sensações. Então, resumindo, não posso dizer que lá, ou seja, estou impressionado que eles são um povo incrivelmente trabalhador. Quer dizer, imagine só como uma pessoa pode ficar sentada na pista, porra, no meio de uma pista enorme e comprida, sabe? E com cuidado, com uma foice, arrancar as ervas daninhas que estão sempre nas rachaduras. Eles são realmente pessoas mega trabalhadoras, mas esta cortina, eu acho que essa cortina está jogando eles para trás. Quer dizer, se eles tivessem acesso a outro mundo, a tecnologia, ao intercâmbio, à concorrência, no mínimo, porra, acho que eles iam bombar. Comparado com a gente, eles realmente não são nada preguiçosos. Mas essa sensação, aqui não pode. Assim não pode. Aqui você tem que sorrir. Aqui. Isso mata tudo o que há de humano em você e é muito difícil. Estou muito feliz por estar na Rússia. A bagagem de todos os norte-coreanos que chegam é inspecionada pelo cachorro, caso alguém transporte algo proibido. Pessoal, se gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos. Isso vai ajudar muito a divulgar esse vídeo. A próxima viagem é uma experiência muito selvagem. Não faço nem ideia se chego lá. Não sei o caminho, nem onde vou dormir, nem o que comer. Não vou revelar todos os segredos, mas isso é mais de 1000 quilômetros de desertos, matagais e assim por diante. Espero voltar e contar como as pessoas vivem lá. É o Adilson. Assine o canal.